Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito deste canal é conectar os diferentes assuntos, temas da nutrição através de entrevistas com maravilhosos profissionais da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando de um assunto que abrange todas as áreas da nutrição. Todas. O Código de Ética do Nutricionista. E para isso convidamos a doutora Viviane Fontana, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Paulo, como vai? Um prazer estar aqui num final de tarde, né? A gente podendo aí bater um papo sobre o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, falar com os nossos colegas, né? Poder contar um pouquinho da nossa vivência com esse instrumento tão importante no nosso dia a dia, né? É um prazer aí agradecer o convite e esperar contribuir aí com a nossa discussão e nosso debate, que com certeza vai ser muito rico. Obrigada mesmo pelo convite. Quem agradece é eu. Muito obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Viviane Fontana. É paulista, nutricionista, tem especialização em vigilância sanitária e qualidade em alimentos, em gestão de negócios em alimentação coletiva, tem 25 anos de experiência em UAM, tem MBA em gestão de pessoas, é docente, palestrante, é docente em cursos livres em organizações públicas e privadas, né? Sempre desenvolvendo temas voltados à segurança alimentar, sistema de gestão de qualidade e gestão de negócios. E faz parte pelo segundo ano do CRN3, né? O órgão máximo assim, de nutrição do estado de São Paulo e Mato Grosso. Começando a falar sobre esse tema assim que abrange todos os nutricionistas, porque todos têm que seguir esse código de ética que ajuda o nutricionista a nortear a sua profissão, né? Como você iniciou no ensino da ética profissional? Existe alguma situação específica onde você percebeu a importância de se discutir, dialogar esse tema em sala de aula? Ai, Paulo, é interessante porque quando você me veio agora assim, me passou um flash na cabeça, né? E quando a gente conta aí os anos, as pessoas fazem uma continha de idade, tá? Mas é que eu comecei muito jovem na área, né? Então, não façam essa conta. Mas o que aconteceu comigo, né? Falar de ética é algo que, quando a gente se forma, eu sou técnica em nutrição também, e aí isso já venho, obviamente, trabalhei em muitas empresas, e isso me trouxe a uma aproximação com a necessidade de compreender o código de ética. Mas não foi enquanto nutricionista que eu achei importante levar isso para a sala de aula, né? Eu sempre trabalhei com treinamento de pessoas. Um dos focos que durante muito tempo da minha atuação como nutricionista era treinamento de equipes de serviço de alimentação. E eu me lembro que quando a gente ia construir o programa de um treinamento, a gente tinha aqueles meios padrões, assuntos que, inclusive, até por legislação, eram meio que obrigatórios. E aí, quando eu ia construir, o primeiro assunto que eu colocava lá era ética profissional. Primeiro assunto que eu colocava no programa. E um outro assunto que a gente tinha, que é algo que eu acredito, que eram relações humanas no trabalho. Eram dois temas que eu trazia depois daqueles que eram legalmente necessários para uma capacitação de manipulador de alimentos. E às vezes eu tinha colegas que às vezes questionavam, você vai pôr esse assunto, vai falar de ética, logo no começo de um curso, a gente já tem um período, uma carga horária reduzida, como é que você quer falar sobre isso? E aí eu precisava justificar, né? E uma das formas que eu entendia para isso, eu falava, como é que eu vou falar para um indivíduo de normas, de procedimentos, de algo que
proposto para que ele faça, não é uma condição que ele tem escolha, ele tem que fazer. Se eu não falar de ética, se eu não falar do compromisso dele com aquilo, e às vezes até dava alguns exemplos assim em sala de aula para tornar isso mais lúdico. Então, quando eu perguntava para o manipulador, eu falava assim, olha, mas o que é ética profissional? Eu perguntava para eles, né? E aí eles falavam assim, professora, é quando alguém, o colega não fala mal da empresa. Eles vinham com coisas muito abstratas, assim, né? E aí, às vezes, eu fazia alguns exemplos. Então, eu falava que hoje eu chamaria de storytelling, né? Na época não era esse nome. De ele ser compromissado com o cumprimento das regras, de ele respeitar os colegas. Então, eu trazia direitos e deveres da profissão de manipulador de alimentos para pactuar, para dizer, olha, tá vendo tudo isso? Se eu não faço, eu estou descumprindo com a minha ética profissional. Que a ética profissional é o conjunto de direitos e deveres do indivíduo numa profissão. Então, desde já, né, eu já fazia isso é coisa de 15, 20 anos atrás. Não, mais, porque eu sempre faço o parâmetro da minha filha. Mas há mais de 20 anos eu já fazia isso, né? Pensando nesse assunto, eu falo, não tem como eu falar com isso, e ainda mais que eu estou falando com adultos que precisam compreender o sentido de determinadas coisas, se eu não trouxer isso, a necessidade de que ele pactue, de que ele compreenda qual é o papel dele no contexto. Então, ética profissional sempre esteve nas minhas aulas para tratar esse assunto. Aí isso foi evoluindo, eu fui modificando um pouco a minha formação enquanto docente. Hoje estou em cursos de pós-graduação e cursos de extensão. E neles ainda, trabalhando o tema de ética profissional, no contexto de qualidade, de gestão da qualidade. Por quê? Porque nós trabalhamos com normas, procedimentos, entendeu? E que isso também, como é que eu vou falar de um sistema de certificação se aquele indivíduo não tiver o compromisso ético com aquilo? Mas isso começou assim, um curso de manipulador de alimentos com consulta. A gente vai se lapidando como profissional, né? E tudo que a gente mais quer é um profissional que trabalhe igual. É difícil, né? A gente não quer um Ctrl-V, Ctrl-C de toda a equipe, mas que pelo menos a parte base de tudo seja mais ou menos igual e condizente, né? E qual é a importância do código de ética para o nutricionista? O código de ética, além de trazer os direitos e deveres, ele é um norteador. Eu falo que um código de ética de uma profissão, um código de ética de uma empresa, né, de uma corporação, ele sempre vai ter que trabalhar direitos e deveres, mas em benefício do outro. Então, qual é a quem a gente quer atingir? Né? O que a gente quer distinguir? A gente quer garantir uma conduta única, normas e procedimentos, deveres e direitos, mas em benefício da sociedade. Eu gosto de dizer que o código de ética, ele sempre vai pensar, e aí pensando em ética propriamente dito, sempre vai pensar no benefício do outro. Então, se eu tiver algo que eu vou fazer e que alguém vai ser prejudicado, isso, em tese, não vai ser ético. Entendeu? Então, sempre é isso que chamam do nutricionista. A importância é porque ele vai conseguir, a partir do momento que ele segue com condutas éticas, ele vai conseguir o respeito, a admiração, a visibilidade, tudo aquilo que a gente quer enquanto profissional. Junto de coisas que às vezes a pessoa não percebe, né? E ética é muito vinculado para muitas pessoas que não entendem à educação. Como cada pessoa tem um tipo de educação diferente, é necessário ter a elaboração de um código de ética para falar uma linguagem única, né? Isso. Você conseguir unicidade na forma de pensar é algo difícil, porque depende de interpretação. Essa é a grande dificuldade nossa do código. O código, ele traz, olha aqui o meu código, a minha versão, ele traz ali uma série de tipificações, uma série de artigos, e que, de acordo com uma situação, a gente vai ligar uma coisa com a outra para identificar
ou não, ou o cumprimento ou o descumprimento do que está lá. Essa é a premissa básica do Código de Ética. Mas ele dá uma diretriz. Então, a partir do momento que eu tenho um dilema ético, o que vai me fazer saber qual é o caminho que eu vou seguir? O Código de Ética. Assim como uma norma sanitária, assim como um compêndio de legislações, eles vão nos dar diretrizes. Olha, isso aqui é o certo, é o correto. Ele nos direciona a ação. Então, isso o Código de Ética das empresas também, que se aplicam às empresas, toda a política de compliance, que é algo que hoje cada vez mais as empresas têm preservado. Por quê? Para garantir o respeito da sociedade, para garantir a relação de confiança que existe, que deve existir entre fornecedor e cliente, né? Entre fornecedor e paciente. Aí eu quero dizer, eu coloco o fornecedor aí como profissional da saúde que nós somos. Nós não podemos esquecer disso, né? O nutricionista é um profissional da saúde e ele tem condições de atuar em várias áreas. Nós temos diversas áreas da nutrição, aí onde ele pode se identificar ou pela área, pelo segmento, e aí ele vai se desenvolver profissionalmente. Mas sempre o Código de Ética vai trazer nuances com relação a todas essas áreas. As situações em que o descumprimento ético pode levar a uma infração, né? Então, isso é importante também a gente destacar a importância disso. O nutricionista que cumpre o código de ética, que segue ele de maneira íntegra, ele não fala por ele fala por uma categoria. E o código de ética preserva essa categoria, né? Sim, exatamente. Ele traz assim, ó, o regramento, né, para que a gente possa aí não diferenciar as pessoas em função das circunstâncias. A condição, a regra é esta, aonde eu vou aplicar e de que maneira ela é percebida é a grande diferença dos profissionais. Mas não pode esquecer. Eu falo que é muito ruim quando a gente tem, às vezes, um profissional que a gente vai falar, olha, uma conduta, isso é uma conduta antiética, você está seguindo o código, você conhece o código de ética, e às vezes ele desconhece. Aí eu falei, mas está escrito isso lá e tal, então aí a gente tem que chamar ele, né, para seja como colegas, Paulo, eu aqui, você, a Lapidar, gente exato. Não é se a algo gente punitivo, é algo que alerta. Ou até sim, ensina e educa a pessoa que não aprendeu na graduação. Uhum. e essa é uma das premissas, né, do próprio sistema, é orientar, disciplinar e fiscalizar, né, mas eu não consigo disciplinar e fiscalizar se eu não oriento, não dou condições para que a pessoa tenha. E hoje a informação está aí disponível, né? Eu falo que às vezes a profissional tem dúvidas e ele espera um momento que vai encontrar conosco, né? E tem várias formas. No dia a dia, na nossa conversa aqui, a gente está permitindo a gente falar de ética, a gente falar de normas de conduta, né? Então, toda vez que eu experimento isso e que eu volto para o código, é mais um aprendizado que eu vou atingindo e Com vou certeza. falando com mais E pessoas, né? esses canais que a doutora Viviane está falando, no próprio CRN, no site do CFN, todos os eventos do CRN que eu já fui, sempre vem o livrinho do Código de Ética impresso. Se você recebeu 2 ou 3 dos eventos, forneça para um outro colega Nutri para ele ter acesso. Não é guardar, é difundir, né? Exatamente. Quanto Doutora mais esse instrumento for publicizado pelas pessoas, mais fácil ele ser absorvido do que simplesmente numa rede social lá postado. Não, é eu falando, é o Paulo falando, quem está ouvindo. E aí a gente vai criando um movimento das pessoas falarem sobre isso, que eu falo que é preencher, né, alguns espaços. Isso é importante. E principalmente numa era em que a informação, são tantas informações e numa velocidade até avassaladora, né? da Porque você luz, não literalmente, é consegue. verdade. Exatamente. E aí a gente tem um movimento inverso, às vezes, de dizer que não é porque uma coisa acontece tanto que ela pode estar certa. A gente tem que se questionar. E com base no que a gente vai julgar se é certo ou errado? No nosso caso, a nossa temática aqui é o Código de Ética de Conduta do nutricionista e do técnico de nutrição também.
que são duas profissões que são abarcadas pelo CRN3 e os demais regionais, pelo sistema CFN-CRN. E também, durante a graduação, tem geralmente as aulas de bioética, né? Eu não sei se é obrigatória ter no histórico escolar da graduação, mas eu tive essa disciplina, né? E ela é enriquecedora, porém, ela vai lapidando alguns temas, né? Doutora Viviane. A estrutura curricular da graduação de nutrição, e eu vou falar pouco, não vou nem entrar muito nessa questão, mas ela é muito peculiar no que tange ao tema ética, né? A gente tem feito alguns trabalhos agora com os docentes da disciplina, visando contribuir com a formação dos professores para que eles possam falar de ética sobre a ótica do código, não só de ética de maneira geral. E a gente vê diversas formas do tema. O tema ele pode estar como componente curricular, ele pode estar como tema transversal em todas as disciplinas, mas ainda ele está, ainda bem, cada vez que a gente fala, mas aquela universidade tirou, não tem mais essa disciplina. Não, a disciplina está, mas não está ali estampada abertamente. Às vezes você tem uma disciplina nutrição no idoso, durante essa disciplina tem comportamentos para você ter com esse público, né? Exatamente. Doutora Viviane, no seu entendimento, a leitura criteriosa do Código de Ética, ela possibilita a compreensão, interpretação e a sua aplicação? Olha, quando a primeira vez que a gente começa a estudar Código de Ética, né, a linguagem é uma linguagem, não é uma linguagem coloquial, ela tem todo um viés jurídico, porque ela trabalha com julgamentos, né? Ela tem toda uma percepção. E quando a gente começa a estudar Código de Ética, é igual quando a gente começa a estudar legislação, né? Então, você lê uma vez, você começa a fazer sentido algumas coisas para você. E a leitura, por si só, ela depende da interpretação, né? Eu falo para você, olha, eu já estou na Comissão de Ética há 2 gestões, já vai fazer 4 anos agora, né? E tenho colegas... Na Comissão de Ética, toda reunião a gente lê o código. A gente lê, olha, vamos ver como é que a gente vai tipificar isso aqui. Mas então depende do conteúdo, do artigo, certo? Do parágrafo que a gente entende ser correspondente na análise, mas também da nossa interpretação daqueles fatos, entendeu? E assim também a legislação sanitária. Então, você começa a ler uma determinado critério em legislação, você fala, nossa, mas isso aqui parece tão complexo, nem parece que dá para se aplicar isso. E aí, quando você vai para o mundo do trabalho, você fala, nossa, mas tem um sentido, né? Aqui faz um sentido, porque aquele parâmetro, aquele critério que está na legislação, que um alimento ele tem que ser, o fator de cocção é tanto assim, 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 isso significa o quê? Né? Porque aí eu vou para a ciência, todo o embasamento da ciência, assim é o Código de Ética. Quando você lê, ele é de difícil interpretação. E como é que a gente faz, muitas vezes, para ilustrar, né? A gente coloca casos éticos hipotéticos. Em situações em que a gente vai trabalhar ou com treinamento, ou com palestra, a gente acaba colocando uma situação hipotética para ilustrar. Então, às vezes, o profissional ele vai ler aquilo não vai, pode não ter um grau de dificuldade. Na medida que ele começa a perceber o universo, ele começa a achar os exemplos. Né, Paulo? Eu falo assim, e que às vezes são exemplos positivos e às vezes negativos, né? Então ele vai perceber como que se aplica o código de ética no dia a dia, né? Porque são condutas que vão, por isso que ele chama código de ética e de conduta do nutricionista. Então ele não vai dizer, olha, é assim que você tem que fazer, mas ele vai dizer, em uma condição em que você vai fazer alguma coisa, isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser levado em consideração. Ele coloca lá quais são as aplicações daquilo. E aí a gente vai
Para o quê? Para o dia a dia, com a vivência e tudo mais. E isso vai se tornando mais fácil. Eu falo que, às vezes, você tem uma única tipificação em um artigo que ela serve para várias situações. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem um universo de prática, a prática do profissional. E isso, obviamente, vai fazer diferença. Opa! Vai fazer diferença no dia a dia das pessoas, entendeu? Então não é difícil, mas precisa disso, precisa uma leitura aprofundada, uma percepção das pessoas, do universo do trabalho, não pode ser uma percepção só sobre a leitura, não adianta decorar o código de ética. Né? A gente até decora, viu, Paulo? Depois de um tempo que você começa a tantas ler, vezes assim, aí você fala, é artigo tal, né? A gente sabe mais ou menos a nuance do que está sendo descrito lá. Mas, no dia a dia é assim, ó, como é que eu faço o link de uma situação real, né, com uma condição? Como é que eu tipifico? Isso é difícil, mas não é impossível. Então, por isso que eu falo que o código de ética ele tem que ser consultado constantemente. Às vezes ele requer uma releitura, às vezes, um questionamento. Se você me fizer uma pergunta específica, Viviane, tal circunstância XYZ, eu posso tipificar? Eu vou dizer, Paulo, depende. Eu tenho que ter vários elementos para fazer uma tipificação, para colocar, olha, esta circunstância, né, me significa o quê? Olha, uma infração a esse artigo, ou não. Isso vai diferenciar muito, né? E às vezes, pelo nível de detalhe que vem numa determinada situação, e aí a gente pode olhar até mais, olha, não, ó, mas tem esse artigo, puxa, mas tem mais esse. Poxa, tem quase um capítulo inteiro. Vamos olhar se aquela circunstância, né, ela casa com o que está definido no código. Assim como legislação. É igualzinho legislação sanitária. Vou falar do meu exemplo, que é a minha vivência. Eu vou olhar para ela, mas eu vou olhar para o universo. Então, o nutricionista tem que fazer esse exercício. Um segundo exercício para que ele compreenda o código de ética e conduta do nutricionista. Ele tem que se despir e o que é difícil, dos seus julgamentos. Né? Então, eu me lembro, tem uma fala que a gente ouve muito hoje do nutricionista, dos colegas, é assim, o código de ética, eu não sou a favor, eu não concordo com o código de ética. Eu falo, poxa vida, mas agora está atrasado, porque nós tivemos uma consulta pública, nós tivemos um momento em que a gente pôde, né, opinar. Isso serve não só para essa consulta pública, mas qualquer outra condição em que você pode emitir a sua opinião e isso possa valer para uma possível pactuação, é válida. Então, hoje é compreender o código de ética, entender a sua aplicabilidade, mas sem o viés do julgamento, e principalmente um julgamento pessoal, né? Eu falo que é o senso da justiça, e isso é muito próprio do direito, né? E esse direito ele tá muito relacionado a isso, né? Uma série de regras, uma série de legislações, e isso tem que estar muito afinado. Senão a gente tem uma tendência de olhar o código e falar, mas esse artigo eu não concordo. Mas esse aqui, não, ele não está claro. Mas porque às vezes eu tenho um viés, eu tenho um juízo de valor sobre aquilo que não me permite nem compreender. Eu já venho com um julgamento que coloca uma barreira. Então, para que eu compreenda o código de ética, eu tenho que fazer uma leitura bem nesse sentido, né? Sem viés, tentar compreender, olhar para o universo, ver em que situações isso acontece e mesmo assim, na dúvida, perguntar para as autoridades, perguntar para quem de direito. Você falou bem aqui, o Conselho Regional de Nutricionistas, o Conselho Federal, são os órgãos que fomentaram essa resolução. Então, eles podem muito bem esclarecer à população, à sociedade, ao profissional, o que efetivamente significa aquele artigo, né? E se a determinada condição pode ser uma infração ou não.
Isso é fato. Mas não é difícil, não. Eu ao longo dos anos, está ficando mais fácil agora, viu? No começo foi mais complicado, porque eu dependia muito do setor de ética, das nutricionistas do conselho, para me fazerem perceber determinadas coisas, né? Então, eu entrei numa comissão anterior, que eu fui muito bem assistida, eu falo que me ensinaram muitas coisas, e aí eu fui construindo meu senso crítico, mais baseado no código. Não mais só Até na minha estando interpretação. dentro do Conselho do Código de Ética, tem que agir com ética, até estando no Conselho de Ética, né? Ou seja, tem ética Sim, para sim, tudo, né? E sim. como você vê o interesse do estudante de nutrição neste tema atualmente? O aluno é interessante porque ele não tem a teoria a princípio, né? Ele começa, por exemplo, no componente curricular, os professores tratam isso, mas às vezes ele fica muito separado da prática. Então, tem algumas coisas que ficam muito claras. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, quando eu vou trabalhar em sala de aula, no curso de qualidade e gestão da qualidade. Então, eu vou falar de ética profissional, do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, no universo, pensando em unidade de alimentação e nutrição, na nossa área. Então, eu sempre faço uma comparação no dia a dia. Sempre. Né? E para o aluno, a gente às vezes coloca situações de estágio, né? Sempre traz uma situação alusiva para que ele possa identificar aquilo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem alguém que faz isso por nós, que são as redes sociais. A gente tem aí uma tecnologia muito forte e que ela sempre busca essa aproximação com o internauta, né? Com as pessoas que estão ali assistindo, seja uma rede social, seja um site. Então, existe uma estratégia de comunicação e muitas vezes eles questionam. Então, eles falam, professora, tal situação, o código de ética permite, não permite? E aí a gente vai fazer o quê? Ligar uma coisa, vamos olhar essa situação aqui? Vamos ver, se a gente tivesse que tipificar, que é o que a gente faz todos os dias na comissão de ética, tá? Toda vez que a gente tem uma situação verdadeira, ou oriunda de uma denúncia, ou de um questionamento, né? A gente vai olhar a situação, identificar a possível infração ética diante do código. Então, a gente faz isso com o aluno também. Eu falo, gente, vamos imaginar uma determinada situação hipotética. E, às vezes, eles trazem essas situações hipotéticas. Né? Eles trazem isso e a gente faz essa comparação. Sempre trazendo um storytelling, ou trazendo um case, ou trazendo até um questionamento, ou uma situação que a mídia escancarou e que, às vezes, eles não compreendem. Mas sempre trazendo essa nuance. Ou seja, mais uma vez, a importância da graduação na ética no desenvolvimento do profissional nutricionista. Ou seja, já começa na graduação, né? O próprio professor vai linkando, né? Como a doutora mencionou, né? O professor é o grande formador, né? E pensando na graduação em nutrição, que são nutricionistas, e às vezes não só na disciplina de ética, a gente tem na disciplina de ética outros profissionais que não são nutricionistas especificamente, são filósofos, eles trazem a ética no contexto, mas aí a gente chama para o código de ética e conduta da profissão correspondente, seja o técnico em nutrição ou seja o nutricionista. E aí faz uma abordagem sobre a ótica do sistema. O que uma resolução do sistema CFN-CRN traz de importante em termos de ética e conduta do profissional. Então, isso é algo que a gente traz, e aí nas aulas, obviamente, os professores trabalham isso de diversas maneiras. Tem muita gente, tem muito professor trabalhando muita coisa interessante. Nesse evento que a gente está trabalhando nos últimos tempos, a gente vem percebendo isso. Né? Desde a construção, eles mesmos constroem situações, então eles leem um artigo, né, e fazem diferente. Ao invés da gente levar o case, eles falam, vou criar uma situação hipotética. Né? E aí eles criam com elementos, às vezes até colocam uma situação, eu falo, gente, isso aí não é uma situação hipotética, essa é uma situação catastrófica, porque vocês colocaram muito, mas é uma forma de trabalhar em sala de aula com a...
Doutora Exato, exatamente Viviane, isso. quanto podemos considerar que um nutricionista infringe o código de ética da profissão? Quanto? Em quantidade? Ou como Quando? que você pensa? Quando? Olha, o que a gente percebe, né? Existem alguns elementos que fazem diferença em relação a isso. A gente fala que são três características muito especiais. Primeiro, é a imperícia. Ele não sabe fazer aquilo, mas ele faz. Então, ele não tem uma formação suficiente, ou ele não tem o desenvolvimento que ele precisa ter para isso, né? E aí a gente tem aí desde uma publicação inadequada, a gente tem desde uma conduta dentro de um universo que ele ainda não tem expertise, não tem desenvoltura suficiente. Eu falo que dar maus exemplos eu não gosto não, viu, Paulo? Eu gosto de dar bons exemplos, né? Então, mas a imprudência nesse sentido faz muita diferença, né? E a gente percebe, poxa, ele foi imprudente, ele não avaliou os riscos de tudo isso, né? Tem um outro fator também que é a imperícia, né? Ele, de certa forma, ele não sabe fazer, ele não tem a técnica e ele faz. Ele nem pensou, ele nem acha que tá. Ele é ingênuo, né, nesse sentido. Me Né? Às formei, vezes, sou nutricionista, sei tudo, né? Não, não é bem assim. exatamente, né? Seja quando ele publica algo que não é cientificamente, você não tem respaldo científico, ou seja, quando ele faz uma orientação sem fazer uma análise aprofundada, quer seja quando ele entra numa temática que ele desconhece, ele não tem perícia nisso, ele não desconhece, não sabe fazer, não sabe a técnica, e isso é passível. Então, se você me perguntar assim, Viviane, qual é a sua área de atuação? Eu vou dizer, olha, o Paulo, nos meus 25 anos, meus 30 anos aí de profissão, eu me especializei, né, em diversas... não é nem me especializei, mas eu me tornei hábil em algumas áreas. Então, gestão da qualidade, gestão de negócios, controle higiênico sanitário. Aí você vai falar, Viviane, você trabalha... E a nutrição clínica? Você é suficiente para isso? Eu falei, olha, eu conheço, né? Eu me capacitei, eu sou nutricionista, eu tenho condições de... Mas eu não me especializei, não é minha área de especialidade e nem o qual eu busquei esse aprofundamento. Então, eu não me sinto nem um pouco capaz de trabalhar na área clínica. Isso não quer dizer que eu não possa fazer, eu posso fazer, mas eu não tenho toda a especificidade, todo o aprofundamento que eu entendo ser necessário para fazer isso. E assim, talvez uma colega minha da área clínica fala, nossa, eu não vou conseguir fazer auditoria de sistema de gestão de qualidade, eu não conheço norma, eu não conheço, entendeu? Mas A aí você... vivência leva à prática, né? Uhum. E aí você estabelece o seu limite, né? Só que às vezes o imperito é isso, ele faz, e isso é um fã de querer pegar, às vezes empreender, ou de pegar um universo diferente, de fazer a diferença em algo que poucas pessoas, ou que muitas pessoas fazem, não sei. Na verdade, eu sempre penso em imperícia nesse sentido, a busca, né, por algo que é novo. Então, isso faz diferença, né? E um outro caso que é a negligência. Ele sabe o perigo, ele sabe que não pode fazer, mas ele faz, né? Arrisca, né? Uhum. Ele arrisca, então ele se torna negligente. Então, normalmente, as situações que envolvem a prática profissional e essa prática, de alguma maneira, ela ser percebida como uma infração ética está ligada a esses três fatores. Existem outros, mas Esses sempre é uma tríade. relacionados, exatamente relacionados à imprudência, à imperícia ou negligência. E aí, assim, é uma chamada, né? Toda vez que você se identificar em circunstâncias em que essa tríade pode acontecer, você provavelmente você vai estar muito sujeito ao erro, né? Ao erro, e esse erro, obviamente,
ele sai do comum e ele vai levar aí uma penalidade, a uma infração. Isso muito provavelmente. É o chamado que a Com gente certeza. faz. Doutora Viviane, para que um nutricionista seja um profissional competente, né? Quais são os fatores que não poderia deixar de destacar? Olha, tem um link aí com o que a gente falou, né? Eu acho que assim, quando a gente considera um profissional competente, a gente também fala de uma tríade, né? Que é conhecimento, habilidade, atitude. Né? E pensando nesse sentido, o que é conhecimento? Né? Eu falo que são estágios. Eu falo que hoje eu só sei que nada sei a essa altura do campeonato. Eu preciso aprender sempre mais. Né? Daquilo que eu faço, a mudança, a ciência, ela tem essa provocação, ela nos traz a necessidade de sempre estarmos estudando, compreendendo, ver o sentido de determinadas coisas, ouvindo, estudando. Né? A gente tem aí diversos canais. Conhecimento é importante para um profissional, seja qualquer área que ele vá atuar, né? E aí, no segundo momento, a habilidade, né? Como é que eu ponho esse conhecimento em prática? De que maneira, né, eu estabeleço esse canal, de como isso vai efetivamente, eu vou pôr em prática. Né? Então, eu falo que a competência, ela está balizada nesses 3 pilares, né? Conhecimento, o que eu sei, quanto eu sei, de que maneira eu aplico, qual é a minha trajetória de informação, né? O que eu tenho ali para mim, a habilidade, o quanto eu sei pôr em prática isso, quantas vezes eu exercitei, que experiências eu tive para me tornar hábil em alguma coisa, e a atitude de colocar tudo isso em prática. Né? Então, se a gente pensar hoje, em termos de inteligência, a gente tem um universo muito grande para avaliar a inteligência. Né? O que é ser inteligente? Porque a gente tem as diferentes inteligências múltiplas. E na atitude são essas inteligências múltiplas, e os conceitos, e os padrões. Se eu não tiver nada disso, não vai adiantar eu ter esse conhecimento, essa habilidade, né? Então, eu acho que o profissional nutricionista, ele vai ter sempre que pensar isso. Né? Como é que eu trabalho? Por que eu quero ser competente, ser competitivo no mercado de trabalho, Questionar ter sempre, um né? diferencial, exatamente. Eu acho Para que um isso é importante. profissional ser ético, ele tem que ser questionador de si mesmo, né? Analisando todos esses pontos que a doutora Viviane coloca, dá para se ver como o código de ética é amplo, né? Como ele foi pensado em diversos fatores, né? Falando um pouquinho da sua atuação como conselheira do CRN3, você acredita que a sua vivência, a rotina sua no código de ética trouxe para você uma percepção nova, uma percepção diferente quanto aos desafios que nós, nutricionistas, enfrentamos para que possamos manter uma postura ética adequada? Eu falo que é um grande aprendizado diário, né? Como conselheiro, o papel de conselheiro, ele é um papel importante, é uma escolha, né? E aí muitas vezes a gente está lá justamente para contribuir para a formação ética no sentido da palavra mesmo, né? De como a gente, os profissionais, a sociedade vê o nutricionista. Isso também faz diferença, né? Mas estando na comissão de ética, a gente sempre se questiona, né? Por que determinadas coisas acontecem, aonde a gente quer chegar, de que maneira os fatores externos estão influenciando, né, com a prática profissional, com a competência desse profissional, né? Então, eu hoje tenho mais sensibilidade para isso, né? Eu falo que estando lá, ouvindo às vezes o nutricionista, quer seja numa convocação, numa oitiva, a gente ouve certas coisas, percebe elementos que você fala, nossa, o quanto o ambiente externo está influenciando, né? O quanto a busca pela empregabilidade, o mundo do trabalho, as informações, né? O quanto a habilidade das pessoas tornam elas. Então, eu acho que eu tenho mais. Vou usar uma palavra que é muito comum hoje, mas percepção em relação a isso. Eu percebo mais naturalmente. Assim que eu vou fazer uma analogia com a auditoria,
que eu não sei se o Wellington, meu colega que falou de gestão da qualidade, é isso, mas a gente vai começando a ficar muito mais detalhista. Eles falam assim, auditoria, Paulo, é que o auditor, às vezes, ele vem um dedo podre, alguma coisa que eles falam assim, Ele né? olha o E a detalhe, gente, né? mas isso, por que é isso, né? Não é, é pejorativo, sim, mas Que por é um que isso profissional acontece? mais lapidado, né? Ele já viu tantas vezes aquilo, ele já experimentou aquilo de tantas formas que ele sabe que ali é um ponto crítico, entendeu? Ele sabe que ali é um fator de risco, né? Ele já tem o conhecimento e a habilidade suficiente para poder dizer, nossa, deixa eu olhar isso aqui, porque isso aqui é um fator preponderante, é crítico, isso pode levar a risco na produção de um alimento. Então, eu vou lá no ponto crítico mesmo e identifico isso, né? Assim também é a minha percepção hoje. Eu acho que consigo ver de uma maneira mais ampla, trazer uma percepção de mercado, ver possibilidades de evolução, sim, o que a gente pode trazer de diferente no dia a dia, pensar mais na questão orientativa. Então, nós estamos aqui conversando, quer dizer, como é que eu converso com o meu colega, como é que você conversa com o seu colega, né? De que maneira a gente, no dia a dia, fala de ética e de uma maneira em que as pessoas compreendam, que elas sejam capazes de não achar assim, nossa, o conselho está lá para cercear o meu direito. Não, né? Muito pelo contrário, ele está para garantir o seu direito. Ele seja Né? cumprido. Por exemplo, Isso. mudou muito a visão da Viviane de 20 anos atrás, que dava o treinamento em sala de aula, que colocava a ética, como foi mencionado no início da entrevista. Estar no CRN3, conhecer grandes profissionais da nutrição que tem no CRN, que te moldou, te facilitou para o entendimento que você tem hoje. Mudou essa percepção também? Falando sobre a Viviane, né? Essa percepção de ética. Mudou porque eu trouxe mais sentido para aquilo. É o que eu falei, eu vivenciei, me tornei uma pessoa competente ao longo do tempo por conta disso. Porque eu fui desenvolvendo tudo isso e cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, se alguém vem falar alguma coisa, me pergunta, eu já posso fazer essa pessoa refletir. Olha, por isso que há 20 anos talvez eu não percebesse, porque eu tinha um juízo de valor, uma percepção de mundo, as experiências que eu vivi talvez fossem insuficientes para que eu fizesse essa análise. Passado ao longo dos anos, eu me torno um pouco mais segura. Eu falo que eu sempre fui muito contra muitas coisas no passado, né? E quando eu era jovem. Hoje eu percebi que eu posso ser a favor de outras, de tantas outras, entendeu? Então a gente muda a nossa. Isso é parte natural da maturidade, do desenvolvimento, mas não só da maturidade da idade, mas da maturidade profissional. E aí, esse é o meu chamamento, né? Ouçam, vejam as pessoas que têm mais essa sabedoria adquirida na vivência, que sejam capazes de orientar, os professores, eu tenho certeza que na academia tem muita gente capaz de fazer isso, no mercado, né? Como é que as empresas, as corporações estão evoluindo nesse sentido? Né? Que é essa experiência de olhar para as resoluções, para os regimentos internos, para o mercado, para o meu colega nutricionista, para o meu par, né? De como ele pode progredir e como ele pode evoluir enquanto profissional. Eu acho que é um pouco isso nesse sentido. Por exemplo, um profissional nutricionista reconhece um erro antiético, né? Quais os procedimentos para formalizar uma denúncia junto ao conselho? Como que é esse passo a passo, assim, para chegar à denúncia até vocês? O canal de denúncias hoje no conselho, porque toda denúncia ela tem que vir acompanhada de ela tem que ser formalizada. Então não adianta falar assim, ó, Paulo, tal situação que eu vi assim, 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 e aí o Paulo vai me dizer, não, Viviane, mas eu sei que, por exemplo, em um dos canais do CRN3, vamos falar do nosso 3, a gente tem lá no nosso site uma área específica, que é uma área de denúncia. É o canal que o CRN3 estabeleceu
para formalizar uma denúncia. E lá tem um formulário que você tem que preencher e que te pede para que você coloque toda a carga que você entende que comprova aquela sua denúncia, seja um print de uma rede social, seja uma outra situação, seja o que for. Você vai ter aí quais são os elementos que te fazem entender de que aquilo é um objeto, é subsídios para pautar a sua denúncia. Isso é fato. Essa denúncia, ela pode ser feita de 3 formas, né? Ela pode ser uma denúncia formalizada com identificação do denunciante. Então, o Paulo quer fazer uma denúncia e ele vai colocar o nome dele, os dados dele, para que ele seja contactado, para que ele faça parte e receba como é que está o andamento daquele processo a qual ele se manifestou, tá? Ele se declarou ali o denunciante e colocou ali, se formalizou os dados dele. A segunda hipótese é a denúncia em que ele pede o sigilo da informação. Ele diz, olha, eu vou fazer uma denúncia no mesmo canal, eu vou fazer um formulário, só que eu quero que o meu nome não faça parte dos autos. Eu estou me identificando para você, para o sistema CRN3, mas eu não quero que o meu denunciado saiba de que eu fiz essa denúncia. E é um direito dele. Isso vai Salvo, às acontecer. vezes, né? Uhum. Só que tem um detalhe. Ele acaba, uma vez que ele não permite a publicizar o dado dele, ele também não tem acesso às informações do processo. Por quê? Porque é o sigilo de ambas as partes, certo? E uma terceira condição, que é a denúncia anônima, onde você denuncia e essa denúncia ela vai ser analisada também com todos os requisitos da demais. A gente tem uma resolução só para analisar denúncias, uma resolução para constituir um processo disciplinar ou não. Então, todo um regramento para isso. E aí, obviamente, que a denúncia anônima, ela não permite, da mesma forma com aquela em que eu peço a oclusão dos meus dados, eu não tenho o direito de saber do desdobramento desta análise. É a única. Então, esse é o caminho. E por que a gente gosta de falar? Formas. Uhum. E por que a gente gosta de falar isso toda vez que a gente falar de código de ética? Porque isso suscita, Paulo, às vezes a gente está conversando e falando, olha, determinado artigo assim, assim, assim. Aí sempre tem alguém que fala, mas tem tal situação assim, assim, assim. Sim, sempre. Ele fala disso, mas ele não formaliza. E para nós, a formalização, ela faz parte de um rito processual. Eu preciso ter disso formalizado. Por quê? As partes interessadas, eu posso instituir um advogado, os testemunhas, todos eles têm que ter palpável, exatamente, esta denúncia. Então, isso é fato que precisa ser manifestado. Então, se ficar aquela conversa do corredor, se ficar a reclamação na rede social, muito pouco a gente vai fazer. Por quê? Porque a parte pelo princípio que não é a via oficial para eu formalizar uma denúncia e que é um momento crucial para eu acatar ela, né? Para eu acatar uma denúncia, o primeiro pressuposto é de que ele tenha elementos suficientes para esta análise, fisicamente. Também é um respaldo para o próprio CRN, né? Porque tem muitas pessoas mal intencionadas, plantam uma história, uma fofoca. Se não tiver essa peneira, vocês acabam indo para situações que não tem nada a ver, né? É um respaldo até para o próprio conselho. E principalmente, Paulo, porque a gente tem uma dimensão muito grande, pensando, dependendo de onde é esse regional, do número de inscritos, né? Essa proporção é muito grande. Se eu não fizer um canal de formalização, que eu tenha todo um rito de processual de análise, isso ia ser aquela conversa do corredor, né? E não é isso que a gente quer, né? Com certeza. Doutora Viviane, no Código de Ética e Conduta do Nutricionista estão previstas sanções ou penalidades para as infrações cometidas, né? De que maneira isto está previsto no Código de Ética?
No Código de Ética, a gente tem um capítulo, deixa eu me lembrar o número dele. Bem no finalzinho. É o capítulo 9. É um capítulo no Código que ele está eminentemente falando das infrações e das penalidades. Hoje a gente estava discutindo um pouco isso, e a penalidade, ela, para estabelecer uma penalidade diante de uma infração, existem vários fatores, uma série de análises, e muitas vezes a questão do dolo, o que é aquilo efetivamente, isso é o da justiça, é a análise jurídica da coisa, qual é o dolo daquela ação. E isso vai trazer uma penalidade que pode ter de uma advertência até a suspensão do exercício profissional. Cada caso, um caso. Uhum. Exatamente. Eu falo que é que nem de novo, né? Eu gosto de comparar aí para os meus colegas. Eu falo, é uma não conformidade menor, uma maior, e o quanto essa não conformidade ela vai ser relevante, vai pôr em risco. E no nosso caso é risco à população, à sociedade, né? É sempre pensando no outro. Mas tem um capítulo que é muito interessante de ler, que é o capítulo 9, ele chama Infrações e Penalidades, e ele tem 4 artigos só discorrendo sobre isso, fazendo essa tratativa e estabelecendo como é que se dão essas penalidades. Vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura para que essa compreensão bem do que esse quem não diz. Tem o código de ética, eu vou estar deixando nos comentários o link do CRM direto para o código de ética para as pessoas acessarem e terem acesso, com um facilitador a mais, né? Doutora Viviane, como tem sido a abordagem ética no mundo corporativo? Como a adoção da conduta ética profissional pode ajudar na carreira do profissional nutricionista? Eu falo que você vê que eu vou até puxando na pergunta anterior, né? Eu acho que não lembrei disso, mas no mundo corporativo eu percebi o compromisso ético de uma maneira muito diferente depois que eu estive no conselho, né? Porque a gente fala de ética das corporações, mas elas estão intimamente ligadas com a ética das profissões. Porque uma empresa é feita de pessoas, né? E esses valores, essa cultura, essa missão das empresas é o que o cliente, no caso o cliente mesmo, né, que recebe aquele produto ou serviço, analisa. Então, se a gente olhar hoje, a gente cria padrões para as empresas que elas constroem ao longo dos anos e que às vezes uma coisinha que elas fazem ali reverbera de uma maneira incrível, positivamente ou negativamente. É a mesma coisa da rede social. A rede social é ótima como meio de divulgação, muito boa. No entanto, ela é um looping, né? Ora você está lá em cima e em questões de segundos você pode estar lá embaixo. E as empresas, o mundo corporativo percebeu muito isso. Que o compromisso ético, a cultura ética na empresa, ela tem que, não é só percorrer os colaboradores, mas ela tem que trazer transparência e uma leitura de todos os stakeholders, né? Todos aqueles que agem direto ou indiretamente com a empresa. Então, cada vez mais, o que a gente considera, né? Os fornecedores, os clientes, vem isso, né? Na política, não é raro, por exemplo, quando eu vou trabalhar com o sistema de gestão da qualidade, né? Você ter lá estabelecido uma política de compliance, né? E que dentro da política de compliance de uma empresa eu defino aí quais são os padrões éticos para fornecedores, para clientes, para os órgãos reguladores, né? Como é que eu interajo com esses diferentes stakeholders aí, pensando eticamente? Como é que eu quero que a minha empresa seja vista? E aí a gente tem até um histórico que vem aí, desde a questão da responsabilidade social, a sustentabilidade, né? Qual é o envolvimento com
o meio, com o mercado que eu quero. Como é que eu quero que o meu cliente me veja? Né? Como uma empresa eticamente responsável. Mas e o meu colaborador, ele vê isso também? Entendeu? O meu funcionário, ele também fala isso é uma estratégia eminentemente de marketing. Então, cada vez mais as empresas estão instituindo isso e quebrando padrões mesmo. O Código de Ética e Conduta, ele foi criado há muitos anos atrás, mas ele não ficou preso à versão original, né? Sempre tem atualizações. Se não me engano, a última foi em 2018. Até a própria doutora Viviane instigou as pessoas a participarem das opiniões públicas, né? Uma Nessa consulta última pública. atualização que teve alguma mudança significativa? O que acontece? Aí a minha leitura. Eu acho que assim, o que ele traz de mais é a contemporaneidade. Né? Todo código, toda norma, né? Ele sempre vai pensar, obviamente que ele vai projetar para o futuro, mas tem muita coisa que é improvável, né? Então, por exemplo, tem dois capítulos que são recentes, que é o capítulo 5 e o 5 e o 6, que são capítulos que falam de meio de comunicação e associação a marcas, que eles vêm de toda uma contemporaneidade, todo um movimento do mercado, toda uma cultura de divulgação, o uso de redes sociais, né? O desenvolvimento tecnológico das empresas. Então, eles precisam ir usando esses canais de comunicação. Então, hoje, são capítulos que trazem uma nuance muito diferente do que se tinha em 2004. Justamente porque eles trazem essa coisa da contemporaneidade, de um universo diferente. E pode ser que daqui 10 anos, Paulo, a gente tenha uma outra Uma contemporaneidade. outra que vai pegando a nova visão, ou seja, Talvez a o gente vá código de falar ética, com certeza, o código de ética e conduta, ele não ficou preso ao tempo, ele vai se atualizando, né? Isso é pode ótimo. ser que daqui a um tempo daqui 15 anos, a gente fale de inteligência artificial, seja um tema de alguma forma abordado dentro da nuance do regramento, entendeu? Eu estou supondo, uma leitura, pensando um desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente tem os códigos, eles sempre vão pensar nesse dever com a sociedade, e mais pensando nos diferentes cenários em que o profissional possa estar envolvido, né? E por isso também foi feita uma consulta pública, para que pudesse reverberar um pouco do posicionamento desses profissionais, diferentes áreas que eles atuam, né? Então, isso também é um fato, é um grande diferencial aí dessa última versão que trouxe, depois de praticamente 14 anos depois, ele passou por essa mudança, entendeu? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Viviane Fontana por ter tirado um tempinho da vida agitada, né, de conselheira, de trabalho, nesse período maluco que estamos vivendo de pandemia. Tirou um tempinho para fazer essa entrevista, sempre muito simpática, atenciosa, preocupada em oferecer uma entrevista que seja útil para todos que estão assistindo, viu? Gratidão, viu, por ter participado. Obrigada. Obrigada a oportunidade, Paulo. Agradeço a Marli Brasioli, que foi uma das pessoas que entrou em contato aí conosco para a gente fazer esse trabalho, que a gente possa contribuir. Essa troca realmente foi gostoso, passou muito rápido, né? Sim, tá vendo? E aí eu tenho certeza aí que a gente planta sementes e colhe frutos ao longo de tudo que a gente faz enquanto profissional nutricionista. Você está fazendo isso também, né? O compromisso seu de trazer os profissionais, não só para que eles possam falar para os nutricionistas, mas falar com o nutricionista, né? Falar, acho que o nome do seu canal Conexão traz isso, né? De que maneira eu me conecto com o outro, pensando para que a gente juntos possamos aí construir uma profissão ética, segura, com visibilidade, respeitada cada vez mais, muito além do que a gente faz todos os dias. Eu falo que ser nutricionista é uma missão, né? E cuidar da saúde do outro
é o grande ganho desta profissão, né? Agradecer aí realmente a contribuição, a troca, colocar à disposição aí de vocês e o que vocês precisarem, desejar aí novos tempos, né? A gente passando agora, utilizando um pouquinho desse canal digital, que ele distancia, mas ao mesmo tempo ele nos aproxima de várias reflexões, as pessoas se conectando, né? Fazendo essa conexão, e agradecer essa oportunidade aí conosco de estarmos aí, eu estar enquanto profissional nutricionista, na profissão há muito tempo, enquanto conselheira, e aí, obviamente, em todas as circunstâncias em que a gente se cruzar. E com certeza na nutrição a gente se cruza, né? Com certeza, muitos Com eventos certeza. terão por aí, com certeza. E é eu que agradeço mais uma vez, ajudou a elucidar muito o código de ética, instigou os nutricionistas a olhar, a interpretar por que ele existe, como é que ele trata. Foi uma entrevista muito rica, viu? Agradeço desde já mais uma vez. Tchau. Obrigada, Paula, até mais.